aprender a trabalhar com as condicionais, aprender condicionais, é o básico de qualquer linguagem de programação e não é diferente aqui com o JavaScript. Nesse curso eu vou mostrar para você dois tipos de condicionais, o if e o switch. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para você sobre o if e no próximo vídeo sobre o switch. O que é uma condicional? Uma condicional é uma condição para acontecer alguma coisa. Por exemplo, se a idade da pessoa for menor do que 18, ele vai para casa. Se não, ele pode beber. No caso, se for maior do que 18, ele pode beber. Se não, ele vai para casa ou vai fazer qualquer outra coisa. Sempre, no if, sempre, a verificação é de verdadeiro ou falso. Bota isso na cabeça. Sempre, 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 sempre no if, a verificação é de verdadeiro. Como assim a verificação é de verdadeiro? O if, para criar, você tem que trabalhar com a palavra-chave if e abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Dentro aqui desse parênteses é onde você vai colocar a sua condição verdadeira. Porque aqui dentro desses parênteses sempre tem que ser verdadeiro. E lembra lá nos operadores de comparação, por exemplo, 10 maior do que 5. 10 ele é maior do que 5, não é? Então ele vai cair, vai executar o que tiver aqui dentro dessas chaves. Então se isso daqui for verdadeiro, automaticamente ele executa o que está dentro das chaves. Eu vou colocar console.log, eu vou colocar é maior. Dá um Enter, tá lá, mostrou que ele é maior. Mas caso eu quiser passar um valor que não é verdadeiro para o if, eu venho aqui, o que eu vou passar aqui dentro desses parênteses, ele é um valor falso. O que pode acontecer? Por exemplo, eu vou criar aqui em cima, vai ser let username. Username, se eu não me engano, até já criei aqui. Username. Só tirar isso aqui. Eu já criei sim, username eu criei da aula passada, se eu não me engano. Então, eu vou trabalhar com if. Se username, lembrando que ele é uma string e não é uma string vazia, então ele é um truth, ele se comporta como valor verdadeiro. If username console.log faz alguma coisa. Tá, legal. Apareceu aqui, faz alguma coisa. Mas se eu vier colocar nesse if, colocar um sinal de negação aqui, o que vai acontecer? Ele nunca vai entrar dentro desses parênteses aqui. Nunca vai entrar dentro desses parênteses. Por quê? Porque isso daqui ele é falso. Porque esse username ele é um truth, e se eu coloquei um sinal de exclamação antes, automaticamente transformou para um valor booleano falso. E como que eu faço, então? Para qual caminho eu levo o script agora? Agora você trabalha com o else. Eu venho, copio isso daqui, faz outra coisa. Então, mostrou aqui que faz outra coisa. Dentro aqui dos parênteses do if, sempre tem que ser um valor verdadeiro. Se não for um valor verdadeiro, automaticamente ele cai aqui dentro do else. Mas se ele for verdadeiro, se isso aqui ele for verdadeiro, ele cai aqui dentro do if, dentro dos parênteses do if. Ou melhor, eu acho que eu poderia falar diferente para você. Eu poderia falar que isso daqui, dentro dos parênteses, ele tem que ser um valor booleano. Sempre tem que ser um valor booleano. Por quê? Porque sendo falso ele cai aqui no else e sendo true ele cai aqui dentro do if. Bem legal, né? Mas agora, se eu fizer o seguinte, eu vou colocar if username, if not username, mas eu quero fazer uma outra verificação, não só o if username. Eu faço else if e depois eu coloco um else. Por quê? Porque se isso daqui não for verdadeiro, automaticamente ele vai por esse else if. Se esse else if não for verdadeiro, daí ele vai para dentro desse else. Quer ver? Aqui eu vou colocar um console.log. Vai ser teste1, é uma coisa bem besta. Aqui dentro desse else if, eu vou colocar teste2. E aqui dentro desse else, eu vou colocar teste3. Aqui dentro desse else if, eu vou colocar dois sinais de exclamação, username. Um sinal de exclamação, ele transforma para o valor contrário. No caso, se ele for um truth, ele transforma para um valor booleano falso.
E como isso aqui é um truth, ele vai transformar para o valor booleano true. Então ele vai cair dentro desse teste 2, porque esse daqui ele é falso. Se ele for falso, automaticamente ele foi para esse else if. Se esse else if ele for falso, daí vai cair para dentro desse else. Mas você vai ver que vai mostrar teste 2. E para cair dentro do else, eu vou colocar, sei lá, eu vou colocar falso aqui direto. Só para mostrar para você que se esse daqui for falso e esse daqui também for falso, ele vai cair dentro do else. Tá lá, apareceu teste 3. E se eu quiser fazer de um jeito mais simples ainda, se eu quiser fazer essa verificação do if-else dentro de somente em uma linha, eu posso trabalhar com os operadores ternários. Como assim? Eu vou colocar dentro de parênteses 10 maior do que 20. Isso aqui é falso. Eu vou colocar um sinal de interrogação e vou colocar console.log. Vou colocar teste 1 e vou colocar 2 pontos console.log teste 2. Teste 2. O que vai aparecer, vamos ver se você sabe o que vai aparecer. Eu acho que vai aparecer o teste 2. Por que que vai aparecer o teste 2? Pelo seguinte. Tá vendo esse sinal de interrogação e tá vendo esses 2 pontos aqui? Esse sinal de interrogação você entenda como os parênteses do if. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele vai executar o que está logo depois do sinal de interrogação. Se ele for falso, ele vai executar logo depois dos 2 pontos. Então, isso daqui é do if e esse daqui é do else. É assim que você trabalha com os operadores ternários. Isso aqui é muito útil, porque ao invés de você ficar colocando if e depois colocar um else, se você trabalha com os operadores ternários, fica muito mais fácil, seu código fica muito mais limpo. E se eu sei que eu vou ter somente um if, eu não vou ter um else, o que eu posso fazer? If 10 maior do que 5, daí eu já venho do lado e coloco um console.log, vai ser teste. O que vai acontecer? Ele já retornou teste, porque quando você não tem mais nada, por exemplo, não tem um else, você pode colocar do lado do if o que você quer retornar, ou você pode colocar aqui embaixo. Você vem e coloca aqui embaixo, console.log teste, tá lá, apareceu o teste. Mas eu vou falar para você que raramente você vai querer utilizar dessa maneira. Por quê? Apesar de ser fácil, apesar de ser mais limpo, isso aqui não fica muito descritivo, não fica muito legal. Eu gosto de sempre trabalhar, se tivesse somente um if, por que não trabalhar dessa maneira? Por que não trabalhar com os parênteses? E por que não trabalhar, quer dizer, por que não trabalhar com as chaves aqui? Pode perceber que aqui não tem chaves. Aqui não tem chaves. Já nesse daqui, ele tem chaves. Então, eu acho que fica muito mais fácil entender o seu código dessa maneira. Mas, claro, você pode trabalhar do jeito que você achar mais confortável.